Muito obrigado, bem-vindos ao Jornada da Vida. E hoje nós vamos conhecer uma pessoa que já resolveu vários problemas graças ao ensinamento da Seiichi Noye. E dentre esses problemas, por exemplo, a esposa tinha síndrome do pânico. E ele, entre aspas, se dedicou bastante para que ajudasse a esposa, mas aí veio a Seiichi Noye e graças a Deus esse problema foi resolvido. Problema de desarmonia familiar, medo e outros problemas aí que afligiram a vida dele. Mas bastou a Seitonei chegar com uma vida prática, que daí tudo começou a melhorar. Vamos conhecer então, vamos receber aqui o preletor, ele que é supervisor da Regional SP Campinas, Valdomiro Donizete Giacomin. Muito obrigado, preletor Valdomiro. Olá, preletor Enio. É uma grande alegria estar com o senhor e com todos os participantes dessa nossa reunião de hoje e contar um pouquinho da minha vida dentro do movimento de iluminação da humanidade. É uma grande satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, preletor Valdomiro. Com certeza o senhor vai ajudar muita gente, viu? Enxaquecas, dá para tentar imaginar quantas pessoas tem? E o senhor teve alguém na família e o senhor resolveu isso graças ao ensinamento da Seiichi Noye, né? Mas antes de falar da solução desses problemas, vamos conhecer um pouquinho o preletor Valdomiro. Como que conheceu a Seiichi Noye, preletor? Ok, preletor. Bom, eu vim para a Seiichi Noye em 1990, lá no Chapadão, que o senhor conhece muito bem. Então, eu conheci a Seiichi Noye através da minha esposa. Ela sempre me dava livros para ler, e dentro desses livros eu encontro até hoje alguns recados, ela colocava alguns bilhetes amorosos e me incentivando a ler sempre mais os livros da verdade da vida. Também ela começou a me levar para as reuniões lá no Chapadão, e comecei a me apaixonar pelos ensinamentos da Seiichi Noye. E após 3 meses, aliás, de Seiichi Noye, eu já fui convidado para fazer parte da diretoria, sendo PANS daquela associação local, a qual eu frequento até hoje com muito amor, com muito carinho. Preletor, quando então, o senhor... eu digo assim que... Desculpa, preletor Enio. Eu digo que eu vim para Seiichi Noye, não foi pela dor, tá? Mas eu vim pelo amor da minha esposa. Maravilhoso. Preletor Valdomiro, quando o senhor adentrou na reunião da Seiichi Noye pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, o que o senhor ouviu lá e que falou, puxa vida, era isso que eu precisava? Tá. Bom, o meu primeiro despertar dentro da Seiichi Noye foi realmente eu saber quem eu sou, né? Filho de Deus perfeito. Então, esse foi o meu primeiro despertar, porque a gente tinha aquela ideia errônea, né, de que era filhos da matéria. Eu jamais ouvi dizer que eu era um filho de Deus perfeito. Então, esse foi o meu primeiro despertar, o meu primeiro renascimento dentro da Seiichi Noye. E a segunda coisa que me chamou muita atenção, a segunda despertar, vamos dizer assim, né, foi eu saber que tudo o que acontece na minha vida e na vida de todas as pessoas é de minha inteira responsabilidade. Isso me deixou assim bem tranquilo, porque eliminou aquela coisa, aquele hábito de buscar sempre algum culpado pelas coisas que nos acontecem. Então, hoje, né, eu venho buscar dentro de mim o porquê que acontecem certas coisas nas nossas vidas, na minha vida, lógico, né? Então, esses foram os 2 primeiros despertar na minha vida, dentro da Seiichi Noye. O cidadão Valdomiro já teve medo na vida? Medo, sei lá, de adoecer, de empobrecer, qualquer coisa assim? Eu tive medo, preletor. Tinha muito medo de altura, por exemplo, né? Olha, medo de altura. E outro medo que eu tinha também, depois eu vou contar um relato, se for permitido, da minha empresa, né? Eu tinha medo de ficar sem dinheiro, né? Então, eu tenho uma empresa já desde 1984. E essa empresa, em 1997, ela foi totalmente dizimada através do incêndio. E foi numa véspera de Natal de 1997. Véspera de Natal foi um grande presente para a minha vida, né? Fogo, incêndio na nossa empresa. Então, eram praticamente meia-noite, né, na véspera de Natal,
a minha cunhada esteve aqui na minha casa me avisando que estava sendo incendiada, que estava acontecendo um incêndio na nossa empresa. E a minha esposa e eu descemos lá para essa empresa e lá já estava sendo toda consumida pelo fogo. Aí eu e ela e eu, nós ficamos de frente a esse incêndio na nossa empresa, agradecendo aquele acontecimento. Pelo fato de estar ali entendendo que tudo é produto do nosso pensamento, das nossas ações. Então, aquele incêndio nada mais era do que um reconhecimento das más sementes que eu plantei no passado, ele estava resgatando naquele momento, né? Então, nós nos postamos à frente do incêndio e agradecendo a Deus por aquele fato, aquele acontecimento. E naquele momento estavam lá os nossos funcionários, os nossos colaboradores, né? Parentes, amigos, vizinhos, e achando que nós estávamos ficando meio loucos, né? Esses caras são malucos. Ficar agradecendo incêndio da empresa em pleno véspera de Natal, isso é coisa de maluco, né? Mas, na verdade, a gente sabia o porquê que estava acontecendo aquilo. Por isso que eu digo, né? Esse despertar de que tudo que acontece é de minha inteira responsabilidade, isso me calou fundo naquele momento, né? Realmente foi sementes que eu plantei no passado e que estava resgatando naquele momento. E esse incêndio também ele teve muito a ver com os meus medos, porque tudo que a gente teme, como Jesus disse, tudo que a gente teme sobrevém, né? Eu tinha medo de perder cliente, medo de ficar sem dinheiro, eu tinha medo de pagar contas no banco, né? Eu ia sempre no banco pagar os boletos na última hora, porque achava que ia faltar dinheiro para nós, na nossa empresa. Então, passado esse incêndio, esse fato ocorrido, a nossa empresa, em 3 meses, ela se recuperou totalmente e dali para frente iniciamos uma nova etapa da nossa empresa, uma nova empresa, ou seja, a empresa de Deus, né? Antes era uma empresa um pouco materialista, não que a gente era errado em contribuição e outras coisas, mas a gente tinha uma noção mais materialista sobre a empresa. Então, com esse fato, me despertou essa nova vivência dentro da nossa empresa, ou seja, que essa empresa não era minha, mas era uma empresa de Deus, e que Deus provém tudo para nós, e que nada nos falta. Então, a partir dali, renasceu uma nova empresa, e de lá para cá, de 97 para cá, essa empresa só cresceu. Não tem um ano de falta de trabalho, que tenha diminuído o serviço e tudo mais, e agora, principalmente nessas pandemias que estamos passando, esses 2 últimos anos, foi os 2 anos que mais trabalhamos na nossa empresa, né? Então, tudo isso é fruto da mudança de atitude mental, né? de eliminar aquele medo e acreditar realmente em Deus. Né? Desculpe interrompê-lo, mas a gente ouvir que a empresa está pegando fogo e a gente ainda agradece, é um negócio meio complicado, né? Né? A gente entender essas coisas aí, mas o senhor explicou também. Se não fosse o ensinamento da Seitonê nesse 24 de dezembro, qual que era a pessoa do seu Valdomiro diante dessa tragédia? Era essa mesma postura de calma, tranquila, agradecendo, ou estava se queimando junto? De forma alguma, pelos medos que eu sentia, jamais eu tirei uma tranquilidade como esta, né? Talvez eu tivesse deixado tudo de lado, partisse para uma outra coisa. Eu não sei mensurar qual seria a minha atitude, mas eu sei que não seria fácil. Seria muito sofrimento, como acontece com muitas pessoas, né? Mas a gente tem que ver todos esses acontecimentos pelo lado positivo, pelo lado do amor, pelo lado de Deus, né? E com esse fortalecimento espiritual, a gente consegue superar todas as dificuldades. Se não fosse a Seitonê, realmente eu não saberia como estaria minha vida hoje, principalmente profissionalmente, né? Talvez eu estivesse trabalhando como funcionário de alguma empresa, alguma coisa assim. Mas como eu tive o sonho sempre de ter a minha própria empresa, né? Então, eu não poderia deixar jamais que esse sonho não se concretizasse. Então, realmente, a Seitonê veio para fortalecer essa ideia e consumar esse fato, né, esse desejo de ter uma empresa, e não uma empresa que para ganhar. Eu digo sempre que a nossa empresa ela não existe para ganhar dinheiro, ela existe para servir as pessoas, para proporcionar o melhor para as pessoas. Eu falo isso para os meus clientes, eles acham que eu sou meio doido, sabe?
Agora você tem uma empresa que não é para ganhar dinheiro, que negócio é esse? É justamente isso. A minha empresa é para te servir, para te deixar feliz, você e sua família. Então, esse é o nosso objetivo. Né? Então, ouvindo o senhor aí, o ensinamento da Seitianoye deu uma transformada no Valdomiro. Com certeza. Não só na minha vida, também da minha esposa, das minhas filhas, com certeza. E Tá todos que me certo. cercam, né? Porque a gente aprende que semelhante atrai semelhante, né? Então, a gente tendo uma atitude correta, uma mente correta, sintonizada com Deus, a gente também atrai pessoas na mesma sintonia. Tanto é que os nossos funcionários, não tem nenhum deles que tem vício de beber ou de fumar, e todos são religiosos, todos frequentam uma igreja. Isso é muito Olha bacana. que bênção. Eu comentei também que a esposa do senhor, né, na abertura aqui, que ela sofria do síndrome do pânico, né? E é um problema muito sério isso, só quem está do lado que dá para querer entender um pouquinho o quanto que isso é complicado na vida dessa pessoa, né? E também graças à prática do ensinamento da Seitianoye, eu consigo ajudá-la e hoje está tudo bem em casa, né, professor? Graças a Deus, graças a Seitianoye. A minha esposa, como eu já disse para o senhor, ela acordava, geralmente era sempre de madrugada. Eu não sei se talvez ela tivesse até alguma influência espiritual, mas ela acordava sempre de madrugada, assim, tipo 2, 3 horas da manhã, desesperada, parece que ela ia partir para o plano espiritual, depressão alta. Então a gente corria para o hospital, e lá ela era cuidada, ela era orientada pelo médico, mas passado aí meia hora, tomava lá um comprimido, alguma coisa, elas retornávamos para casa como se nada tivesse acontecido. Né? Mas nesses dias que ocorriam esses sintomas com a minha esposa, e também, frequentemente, o que mais eu fazia para ela era a leitura da Sutra Sagrada, Contínua Chuva Néctar da Verdade, a cura espiritual. Eu tinha certeza que era uma imposição de espíritos, né, que faziam com que ela chegasse nessa situação tão desesperadora. Então, através das práticas, através da meditação Shinsokan, através de muita purificação da mente que nós fazíamos, e também da leitura dessa Sutra Sagrada, Contínua Chuva Néctar da Verdade, com certeza ela conseguiu eliminar esse problema. Até, inclusive, era até engraçado, né, diretor, falar uma coisa dessa, mas a gente chegava no hospital e tinha um senhor lá que sempre nos atendia, até ele chegou a dizer para nós um dia: eu não quero ver você mais aqui, ao invés de vir aqui no meu consultório, vai lá para casa, vai fazer amor, que é muito melhor do que vir aqui para o hospital de madrugada. Ele falava bem assim para a gente, sabe? O senhor disse que o que ajudou também a esposa do senhor foi essa leitura da Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade, né? Que é a Sutra para a cura espiritual. O senhor lia todos os dias, tinha um horário certo, lia do lado dela, longe dela? Como que era? Dormindo, ela dormindo, eu do lado dela, eu acordava. Antes, às vezes, quando a gente não corria já para o hospital, eu ficava, fazia a leitura da Sutra Sagrada naquele momento, ela deitada e eu de pé ao lado dela, fazendo a leitura da Sutra Sagrada com bastante convicção, com bastante amor, e com certeza tudo isso foi transformando, e hoje ela vive assim numa harmonia, numa maravilha, saúde perfeita, e tudo foi eliminado, graças a Deus, diretor. Mas não era só esse problema, né? Tinha enxaquecas também, né, enxaqueca. Esse relato, diretor Enio, a minha esposa já contou até em Seminário da Luz aqui em Campinas, porque a minha esposa ela sofreu por 11 anos de enxaqueca. 11 anos? 11 anos de enxaqueca. E ela foi em vários médicos e ninguém dava conta de resolver esse problema. Apenas receitava remédio, mas não resolvia a questão. Porque a questão dela era outra, não era físico, né? Era espiritual, era mental. E a minha esposa, ela, com esse problema de enxaqueca e outros, né? Ela começou a frequentar Ibiúna, né? E frequentando vários seminários de gratidão aos pais. E foi nesse seminário de gratidão aos pais que ela descobriu a razão da sua enxaqueca. Nós sabemos que lá no seminário da Ibiúna temos lá o momento de Kenro, o momento de gratidão.
E quando ela ia praticar essa gratidão lá no Kenro, para agradecer papai, agradecer mamãe, ela não conseguia agradecer ao papai. Ela conseguia agradecer a mamãe, porque a mamãe era uma pessoa muito dócil, muito gentil, muito afável, né? Mas o pai era um pai assim, amoroso, mas muito rigoroso com os filhos. Ele teve 15 filhos, pretor, trabalharam bastante. Então, a minha esposa, um belo dia, ela veio descobrir isso no seminário, né? Lá no momento de gratidão, no momento do Kenro, ela veio descobrir que, quando ela tinha lá seus 22, 23 anos, ela estava toda bonitinha para sair para namorar, e o pai dela disse: onde vai, minha filha? Vou sair com meus amigos. Não, senhora, você vai para dentro da sua casa, vai ajudar sua mãe a cuidar dos seus filhos, dos seus irmãos, nada de sair de casa uma hora dessa. E naquele momento, a minha esposa guardou um ressentimento muito forte contra o pai, achando que o pai não a amava, não gostava dela, que não permitia que ela fizesse as coisas que ela desejava e não lhe dava liberdade. E naquele momento ela guardou essa mágoa e ficou lá reservado no seu subconsciente. Então, nesse momento em que ela estava praticando o Kenro, que ela veio a lembrar desse fato. E ali, naquele momento, ela pediu perdão para o papai, ela se reconciliou com o papai, né? Aí, depois que ela despertou e descobriu o mal que estava lhe causando, que era a desarmonia, o ressentimento contra o papai, ela lembrou de todo esse fato ocorrido, e aí ela começou a agradecer ao papai do fundo do coração, chorava de lágrimas, de escorrer lágrimas, né? Ela chorava intensamente, agradecendo ao papai: muito obrigado, papai, muito obrigado, papai. E ali ela se recuperou desse mal. E chegando em casa, depois eu ia buscá-la, né, lá em Biúna, trazia para casa, e nesse dia ela foi lá pedir perdão para o pai pessoalmente, frente a frente. Sentou perto do papai e disse: papai, o senhor me perdoa? Mas perdoar você do quê, minha filha? Você é uma filha maravilhosa, vou perdoar você do quê? Não tenho nada contra você. Não, papai, só fala que o senhor me perdoa. Tá bom, então te perdoo, pronto. Né? Aí, naquele momento, diretor, eles se reconciliaram, se abraçaram. Então, através dessa reconciliação, a dor de cabeça que ela teve, a enxaqueca, foi totalmente dizimada, eliminada, e nunca mais ela teve dor de cabeça. Até hoje, após quase 20 anos, ela nunca mais teve dor de cabeça. Então, reconciliação. Então, a gente ouvindo o senhor agora, não se passaram 11 anos com enxaqueca, foram 11 anos com desarmonia com o pai, entre aspas. Desarmonia, exatamente, doutor. É isso aí. Embora convivessem, né? Embora convivessem, porque a nossa empresa é vizinha do pai, da onde o pai dela morava, né? Mas assim, ainda tinha, no subconsciente tinha essa ideia de que o pai não gostava dela, não a amava, né? Então teve esse ressentimento. Quanto que vale um seminário desse na vida de uma pessoa? Quanto que vale, diretor? É maravilhoso, né? Tá, o senhor falou em seminário de Kenro, né? Eu estou tentando aqui imaginar, alguém está ouvindo isso, Kenro? Que será que é Kenro? O que é isso, professor? Então, para nós, Kenro é como um momento de gratidão, né, diretor? É ir lá para o campo, capinar ou limpar, fazer um ato de gratidão, mas não é esse o objetivo é realmente agradecer papai e mamãe, né? Então, quantas pessoas já não se recuperaram das ilusões, dos ressentimentos, nesse momento de gratidão aos pais, que é muito importante essa reconciliação. Maravilhoso. Isso salvou minha esposa desse sintoma tão terrível, que ela ficava assim, 3 dias dentro de casa, no quarto, escuro, não podia ver a luz, né? Só depois de 3 dias que ela saiu de dentro do quarto para ir às suas atividades. E depois disso, de um único seminário, nunca mais? Foi em 2 seminários, diretor. Na segunda que ela resolveu toda a questão dela. 2, tá. Isso já faz tempo? Já fazem mais de 15 anos. Tá. E depois disso não teve mais enxaqueca? Nunca mais, diretor. Nunca mais enxaqueca, nada de síndrome do pânico, muito pelo contrário. É uma pessoa muito ativa, dinâmica, estudiosa da Seichun-e, preletora, maravilhosa. Que maravilha, preletor. Grande companheira, grande secretária, grande tudo na minha vida. Muito obrigado, isso é maravilhoso, viu? Preletor Valdomiro, tem muitas pessoas que encontram na Seichun-e a alegria, a reconciliação, uma vida harmoniosa. Ele com a esposa, com o marido, ele
ou com os familiares, né? No caso do senhor também teve isso, de desarmonia, e a sintonia ajudou a se harmonizar, ou já estava tudo bem? Doutor, eu falo a verdade para o senhor, eu nunca tive assim desarmonia, graças a Deus, com os meus pais. Os meus pais sempre foram maravilhosos, a minha mãe era um pouco mais rigorosa, mas eu nunca assim, tive desentendimento com meus pais e nem com os meus irmãos, eles sempre viveram em harmonia, né? Então, assim, com as minhas filhas também, nunca tive desarmonia. Houve uma separação do meu primeiro matrimônio, né? Do qual tem essas 3 filhas, mas mesmo que nós estivéssemos separados da minha primeira esposa, a gente sempre viveu em harmonia, ela estava sempre junto com a gente, eu estava sempre na casa dela, dando toda a assistência necessária, então nunca teve, mesmo com essa separação que nós tivemos lá no início, faz mais de 30 e poucos anos atrás, quase 40 anos atrás, mas eu nunca tive nenhuma desarmonia com a minha ex-esposa também. Então, eu falar para o senhor que eu tenho desarmonia ou ressentimento contra alguém, só se for de outras vidas, porque agora, nessa aqui, graças a Deus, eu consegui assim, ter uma vida harmoniosa com todos os meus familiares e também com os familiares da minha esposa. Pretor, o senhor falou, né, um item logo no começo, juntando aí o medo, o incêndio, sobre preocupação de não ter dinheiro, né? E é um assunto que pega muita gente nos dias de hoje também, né? Não só por causa da pandemia, porque essa preocupação já existia antes da pandemia também, vai continuar existindo na mente das pessoas que não conhecem esse poder mental. Como eliminar essa preocupação de que pode faltar, de que pode não vir e assim por diante? O senhor é empresário, será que vou vender o suficiente, não vou vender o suficiente, eu vou ter dinheiro para pagar o 13º, não vou ter? Como tirar isso da cabeça, senhor Bodomiro? Doutor, como eu falo sempre nas minhas palestras, quando eu falo de prosperidade, de dinheiro, de família, né, de empresa, eu falo sempre que, como eu já falei no início, a empresa não é nossa, a empresa é de Deus. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Deus. Então, quando nós nos colocamos à frente, Deus à nossa frente, à frente da nossa empresa, com certeza tudo é sucesso, né? E eu também, doutor, eu posso dizer para o senhor que quando eu despertei também para esse lado do medo de não ter alguma coisa, um livro que me chamou muita atenção, cujo título é fabuloso, ou seja, Você é Dono de Capacidade Infinita. Esse livro ele é fundamental na nossa vida e acreditar realmente neste tema desse livro que é Você é Dono de Capacidade Infinita. Então, tendo essa consciência de quem somos, que Deus está à frente de tudo, que o nosso trabalho não é nosso, mas é trabalho de Deus, e tendo essa convicção de que nós temos dentro de nós a capacidade infinita, com certeza são os requisitos para que tenhamos sucesso na nossa vida empresarial, em todos os sentidos. É assim que a nossa empresa cresce. E uma outra coisa, doutor, que eu esqueci de falar, a partir daquele momento em que houve ensino na minha empresa, aquela época era a minha empresa, agora é a empresa de Deus, né? A partir daquele ano também, doutor, eu adquiri o hábito também de doar mais, né? Porque eu conversei com um amigo produtor aqui de Indaiatuba, o produtor Ismael Artoni, quando pegou fogo na nossa empresa, eu fui conversar com ele. E sabe o que ele me disse, produtor? Ele falou assim, agora que você está passando por esse problema, você não deixe jamais de contribuir com os seus compromissos espirituais, ou seja, contribuir com a missão sagrada, com a sua cota de revista, participando intensamente das reuniões de preletores e todas as suas atividades espirituais. Nunca deixe de lado o seu lado espiritual, por pior que possa parecer o momento. Então, foi justamente isso que eu fiz, preletor. Naquele momento, eu aumentei o valor da minha missão sagrada, eu aumentei a minha cota de revista, e a partir daquele ano, eu comecei a fazer registros espirituais de gratidão a todos os nossos clientes. Ou seja, todos os anos, de lá para cá, todos os anos nós fazemos assim, em torno de 400, 500 registros espirituais, colocando o sobrenome de todos os nossos clientes. De gratidão a eles, por eles fazerem parte também da nossa empresa como clientes, mas como amigos da nossa empresa. Então, esses requisitos que nos levam ao sucesso. E crer sempre, né, que, por pior que possa parecer o momento,
da nossa vida. Deus nos supre de tudo que é necessário. Tudo que nós precisamos está dentro de cada um de nós, como nós já sabemos muito bem disso. Né? Não devemos buscar nada fora, buscar sempre dentro de nós. Então, a lei mental que diz planta, colhe, dás, receberás, funciona, pretor? Com certeza, Predator. Não tenha dúvida disso. Não tenhamos dúvida disso. O Mas, dar, não é o simples dar, né? Mas é o dar com responsabilidade, com amor, com o coração aberto, com a mente aberta e, principalmente, sem esperar nada em troca. Porque o próprio universo nos traz tudo o que é necessário para a nossa vida. de uma certa forma, a gente vem de berços, por exemplo, que a gente precisa sempre receber para ter, para depois doar, né? Exato. Mas a Citonê nos ensina de uma maneira um pouco diferente, né? Exatamente. Você já recebeu tudo, né? De Exato. Deus. Então, doa o que você já recebeu, seja ela coisa material, seja ela sentimentos de amor, gratidão, alegria, orações, né, Pretor? E eu leio todos os dias, Predator, sempre leio a Sutra Sagrada, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Ali diz tudo sobre dás e receberás, né? É verdade. Ali, o fundador da Citonê, professor Masaharu Taniguchi, desce a linha na gente, viu? Ali ele fala a verdade mesmo, ou você desperta ou não desperta. Mas a vantagem também, que o senhor disse, né? O senhor é membro da Missão Sagrada. Com então, certeza. o senhor recebe 10 horas de orações todos os dias, Pois né? Isso da Citonê. 5 aqui no Brasil, mais 5 no Japão. Então... eu digo sempre, Predator, às vezes a gente está aí trabalhando, passeando, dirigindo, está na praia, né? Está dormindo, e a gente não sabe, né? Não percebe que estamos recebendo orações diuturnamente. Mas é verdade. É o dia e noite recebendo oração. Isso é maravilhoso. Pretor, falando então disso, né? Das, receberá, planta, colhe, lei da ação e da reação. Tem pessoas hoje, por exemplo, que, em função de que vivemos aí nessa pandemia, se saíram bem pra caramba. O senhor mesmo disse agora há pouco que os 2 últimos anos foram anos de intenso trabalho na empresa, graças a Deus. Mas tem pessoas também que passaram, né, por uma situação bastante de dificuldade, que perderam o emprego, algumas coisas assim. E aí, então, há uma revolta, às vezes, de algumas pessoas em função de tudo isso. Nem todo mundo chegou na conscientização de que está pegando fogo, muito obrigado, muito obrigado. Tem gente que também já se queima junto tudo, né? Qual que é a recomendação daquelas pessoas que talvez procuram um emprego hoje, porque talvez perderam, ou talvez é o primeiro emprego, para que seja bem sucedido profissionalmente o senhor como empregador? Ok, Predator. Nessa pandemia, se nós formos ver a humanidade toda, Predator, nenhuma pessoa pode dizer que não foi afetada pela pandemia. Todas as pessoas desse planeta hoje eles ficaram com alguma sequela com relação a essa pandemia. Ou seja, por conta do falta de trabalho, do desemprego, da falta do dinheiro, ou pela própria doença, ou pela perda de um ente querido, de um amigo. Então, todos nós ficamos com uma sequela. Mas nós não podemos ficar presos a essa situação. A Citonê nos remete a transcender. Então, nós temos que, com fé em Deus, com fé em nós próprios, né, saber quem somos, nós temos a possibilidade de transcender qualquer dificuldade na nossa vida. Então, as pessoas que possam estar passando por alguma necessidade hoje, façam introspecção, conversem consigo mesmo, porque, como eu já disse anteriormente, tudo que acontece nessa vida é de nossa inteira responsabilidade, né? Então, para que nós possamos mudar esse quadro, superar essa dificuldade, nós temos que nos reconciliar com tudo e com todos, mas principalmente reconciliar conosco mesmo. Pedir perdão para nós mesmos pelas nossas falhas, pelas nossas palavras mal colocadas, pelos nossos maus pensamentos, que produziu todo esse efeito negativo pela humanidade. Então, pedir perdão para nós mesmos pelos atos cometidos com falhas, né? Mas, feito isso, Pretor, acreditar sempre, ter fé em Deus, acreditar em si, que tudo é possível. Podemos passar, sim, por situações complicadas, como todos nós passamos um dia, né? Mas nós temos que ter, estando
conhecendo, né, o ensinamento como a Seite Noé, ou se for de outra religião também, o importante é que nós tenhamos a fé, a crença, e que nós saibamos que toda essa situação pela qual nós passamos nos remete a uma coisa importante, que é o mais importante da nossa vida, que é direcionarmos a nossa vida para o espiritual, para a espiritualidade. É isso que nos dá o equilíbrio necessário para viver neste mundo. O espiritual primeiro, não a matéria. Primeiro sempre o espírito. A gente não ouve isso com certa frequência, né, pretor? A não ser aqui na Seitonoia e em poucas Sim. outras religiões, né? Sim. A gente está tão apegado ao lado material e achando que tendo a matéria é o suficiente para ser feliz. E não é bem assim, né, pretor? Pensa que a felicidade está na matéria, não no dinheiro, né? Mas não é nada disso, não. Não é nada disso. Tem tanta gente com tanto dinheiro infeliz pra caramba, né? A felicidade é um estado de espírito, né, pretor? É verdade, assim a gente aprende na Seitonoia, né? Com certeza. Para a gente encerrar, né? Graças a Deus, o senhor encontrou a Seitonoia graças à esposa, né? Que não só levava obras da Seitonoia, mas alguns bilhetinhos para encorajá-lo também. E aí o senhor começou a participar e tudo melhorou, graças a Deus, né? Só para a gente encerrar, então, como disse agora, tem alguém talvez que está em casa com desarmonia, enxaqueca, um outro tipo de doença. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Não existe um problema nesse mundo que não tenha uma solução. Tudo é possível. Agora, esse tudo possível, ou toda essa mudança que desejamos para a nossa vida, ela não está no nosso exterior. Ela não está na política, não está na sociedade, não está na medicina, não está na tecnologia. A mudança está dentro de cada um de nós. Então, toda a situação negativa pela qual a humanidade passa é para que nós todos façamos reflexões sobre as nossas atitudes mentais, sobre as nossas falas, sobre as palavras, sobre as nossas ações. Né? Então, tudo que nos acontece é para que nós possamos adentrar dentro de nós mesmos e fazer análise das nossas atitudes. Como Jesus disse, né? Orai e vigiai. Orar bastante, não para pedir, mas orar para agradecer. Oração é para agradecer. E vigiai. Não é vigiar a atitude dos outros, mas é vigiar a nossa própria vida, as nossas falas, as nossas conversas, os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, vigiar a nós próprios. Né? Assim, com essa atitude, nós vamos descobrindo as nossas falhas e corrigindo as nossas atitudes mentais. Com certeza, a nossa vida só é sucesso. Ok. Agora, eu estou curioso aqui, professor Valdomiro, é o seguinte, uma qualidade, que é indispensável para quem trabalha na sua empresa. Servir. Seja funcionário, seja alguém da família do senhor que trabalha. Servir. Eu falo sempre para as pessoas, para minhas filhas, através do seu trabalho, você coloque sempre para servir as pessoas. Maravilhoso. Com amor e gratidão. Não é, em primeiro lugar, buscar salário, essas coisas. Primeiro é o servir, que o salário vem como consequência. Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou busque primeiro o reino de Deus, a justiça, que as demais coisas vos virão por acréscimo. Está aí o ensinamento maravilhoso. Tá certo. Muito obrigado, pretor Valdomiro. Poxa, nossa, eu que agradeço a oportunidade. Aprendi muito. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe sempre mais. E a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo nesse momento, que Deus abençoe e creia sempre nessa força grandiosa que está dentro de cada um de nós. Coloque em prática esse ensinamento maravilhoso, estude com intensidade, divulgue essa verdade para o seu próximo, que com certeza os resultados virão sem que você se esperar. Não só para você, mas para com toda a sua família também, com certeza. Muito obrigado, professor Valdomiro. Um abração na esposa, nos familiares. Um abração a todos os amigos aí da região de Campinas. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe e que a Seitonoia também possa cada vez mais estar aí viva no seu dia a dia e sendo você, então, um portador desse ensinamento, possa servir mais e mais pessoas levando a verdade, homem e filho de Deus. Muito obrigado a todos. Até sábado que vem, às 8 horas. Muito obrigado. Está chegando o nosso Seminário do Renascimento.
É isso mesmo, Seminário do Renascimento, seminário geral em todas as 7 academias da Seichonoye. E nesse você vai poder participar presencialmente, ok? São vagas limitadas e em breve já vamos disponibilizar o link para as inscrições. Seminário Geral, Seminário do Renascimento nas academias de Ibiúna, de Santa Tecla, de Curitiba e de Goiás, nos dias 4 e 5 de dezembro. Nas academias da Amazônia e de Minas Gerais e de Santa Fé, no dia 5 de dezembro. E também no dia 4 de dezembro, mais um na Academia de Minas Gerais. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, renasça para uma nova vida, renasça no amor de Deus, participando deste maravilhoso seminário, o seminário presencial que vai marcar a retomada dos nossos seminários nas academias. Espero você, muito obrigada!